a gente quer ser muito bem sucedido em alguma parte do ser, primeira coisa, a gente precisa se unir a todas as outras partes do ser. Quanto mais união a gente tiver entre as partes do ser, mais harmonia, mais fácil será para aquela parte em questão. E no caso, a gente está falando agora do nosso ser missão. Todas as partes do ser são importantíssimas para o ser missão se resolver, se realizar. Mas tem duas que vão fazer muita diferença. Muita diferença. Por quê? Porque no caminho da construção dessa missão, do trabalho, daquilo que você veio realizar na sua vida, as coisas podem não dar certo. Várias vezes. Não é uma vez só. Pode ser que você ainda tropece muito e que as coisas demorem muito para acontecer. Muito mais do que você achou que fosse demorar. Pode ser que as pessoas que deveriam aparecer não apareceram. O dinheiro que você precisaria para investir não veio. E aí, onde entra essas duas partes do ser de uma forma muito efetiva. E quando você tem essas duas partes do ser funcionando, você vai. Aí você vai. Seu ser missão vai conseguir resistir aos tropeços, aos fracassos, às demoras, algumas traições no meio do caminho, algumas decepções. Mas tudo bem. Ele não vai sair do caminho. Sabe por quê? Porque se você tiver o apoio total e essas duas partes do ser muito desenvolvidas, como ser mental e ser sensorial, acabou. Você consegue. Mesmo que as outras partes ainda não sejam tão boas. Essas duas partes do ser em questão, se for muito firme, você chega onde você tem que chegar. Sabe por quê? Porque a gente vai precisar muito do ser mental para criar uma estratégia que funcione. E criar meios de não deu certo assim, vamos buscar outra, e não deu certo assim, vamos buscar outra. De refazer, sabe, mudar a rota, refazer os planos. Não é assim, é assim então. Não, também não é assim, é assim. Clareza de percepção. Não está funcionando por quê? Não estou conseguindo por quê? Fazendo as perguntas certas, indo atrás de conhecimento ou de pessoas que possam ajudar. O ser mental, se for muito firme, ele não vai descansar um minuto até fazer isso funcionar. Porque a grande função do ser mental é fazer a vida funcionar. E se tiver uma missão, essa missão pode ser muito difícil. Vai ser muito bom, porque o ser mental, se ele for um ser mental ativo, expandido, ele vai gostar de projetos difíceis. Se o seu ser mental for muito bom, ele vai sempre arrumar um meio daquilo que você quer se realizar. Outra parte do ser que precisa estar muito alinhadinho para conseguir encarar os fracassos, os tropeços no meio do caminho, ser sensorial, você com você mesmo, sempre inteiro, sabe? Sempre se bancando. Não foi do jeito que eu queria, eu vou fazer de outra forma. Não, peraí. Porque quando não funciona bem o ser sensorial, não adianta, gente. Olha, todo mundo pode falar, o ser real pode falar, ser família. Não, fulano, tenta de novo. Faz outra vez. Não, ficou bom. Não, nunca está satisfeito, sabe? Uma insatisfação própria. Não uma insatisfação com o trabalho, aquela insatisfação que faz com que você busque excelência, é diferente. A insatisfação do ser missão em busca da excelência é uma coisa. A gente vai até falar sobre excelência depois, mas não é isso.
essa insatisfação com você o tempo inteiro. Muito difícil, é muito difícil dar certo se qualquer coisa que acontecer, um não que você receber, você vai levar para o lado pessoal. Ah, é porque comigo eu não sirvo, eu não nasci para isso, olha, é muita coisa para mim mesmo. Não sei de onde que eu estava com a cabeça de sonhar tão alto assim, ou de querer uma coisa, rapidinho você já sai assim. Rapidinho, a coisa estava até indo gostoso, mas um não, uma rejeição, a pessoa se acovarda. E ela já sai por quê? Porque ela não suporta o não suporta o fracasso, não suporta a rejeição, não suporta a interferência do outro. Ela desiste dela. Então, para que um ser missão possa brilhar, é preciso urgente desenvolver ser sensorial e o ser mental. Ah, mas como que eu desenvolvo? Bom, você vai desenvolver o ser mental mantendo a mente firme e trazendo muito conhecimento. Essa é uma forma... Ai, gente, tem tanto mosquitinho, né, aqui. É que eu acho tão lindo vir aqui. Tem tanta coisa que o ser mental vai precisar para poder te ajudar num grande projeto do ser missão, que ele vai ter que estudar, ele vai ter que parar para pensar, vai ter que criar, sabe, novas rotas, porque de repente a que está criando não está te levando para o lugar que você quer ir. Vai ter que parar para raciocinar sobre o seu projeto, refazendo o projeto, colocando datas, colocando atitudes para você executar. Ser mental é de grande ajuda, porque precisa ter estratégias o tempo inteiro para realizar cada etapa do seu projeto. E aí entra o ser mental, ativo, percebendo os resultados, percebendo se está fazendo algo errado, se dá para mudar. Isso é ser mental. E do outro lado, ser sensorial. Ali, só eu quero melhor. Não, eu tenho que fazer o melhor. Não, eu sou capaz de fazer o melhor. Esse melhor do ser sensorial, essa vontade de se melhorar, tem que ter autoestima, tem que ter amor próprio. Porque só pessoas que se amam muito são capazes de sustentar uma ideia de melhoria. Senão, não sustenta. Quando a pessoa não se ama, a cada ano que passa, ela está pior. Por quê? Porque não se ama. Então, cada ano que passa, algo de ruim aconteceu, ela não sustentou, ela ficou piorzinha. E quem sofre com isso? O ser missão. Porque se a pessoa piora a saúde, se ela piora nos conhecimentos, se ela piora, ela começa a criar umas regras diferentes na cabeça, começa coisas a não saírem mais para o caminho da prosperidade. Sabe quando o ser proteção começa a trabalhar contra os princípios da realização? Começa a colocar tanto empecilho, cada vez mais desorganizada, cada vez mais indisciplinada. Por quê? Porque não se ama, porque não existe aquele princípio básico de cada dia o melhor. E isso é de quem se ama. Somente quem tem amor próprio, quem tem uma mente firme, consegue melhorar a cada dia. Só quem tem amor próprio e uma mente firme consegue melhorar a cada dia. Senão, vai piorar cada dia que passa. Cada dia que passa é um sofrimento que você vai acumular no seu coração, é uma decepção a mais, é uma coleção de fracassos que você começa a juntar, você começa a contar suas dores como se fosse a maior vantagem do mundo, porque já que eu não consigo ser boa, então eu vou ser pior. E aí a cada dia uma coisa a mais, cada dia uma reclamação a mais. Sabe, pessoas que vão juntando, colecionando coisas ruins que aconteceram na vida? E basta você dar margem para ela contar. Dá um espaço que ela vai te contar. Isso é falta de amor próprio, é você depondo contra você. Então, como você vai conseguir crescer num projeto grande do seu ser missão
que poderia expandir, que pode melhorar o mundo se você não melhorar o seu mundo. Se você trabalhar contra o seu mundo, e quem trabalha contra o seu próprio mundo, é muito ser sensorial e ser mental. Criando estratégias para piorar a situação. Sabe que vai dar errado e começa a imaginar como fazer para dar errado. Entrega os pontos. Mas por quê? Por falta de valorização, de ser quem é, de achar que não é capaz. Eu tinha um projeto lindo, eu pensei, mas melhor outra pessoa fazer, né? Porque se der errado comigo. E os projetos, eles são lançados para o mundo, deu errado. Vou recomeçar, fazer de novo e de uma outra forma. Então, guarda aí. Sustentar quem você é. E ter uma capacidade imensa de fazer estratégias, de planos de ação, montar um projeto para realizar o seu ser missão. O seu ser missão fica muito comprometido se essas duas partes do ser não colaborar com ele. Se você tem um grande projeto e não consegue tirar da sua cabeça, se não consegue passar ele para o mundo, investiga aí. Se não é o seu ser mental que tem uma capacidade limitada para criar uma estrutura, ou se é o ser sensorial que tem uma capacidade limitada de dar sustentação para você, caso isso não dê certo. E a chance de não dar certo é sempre grande, viu, gente? Sem ilusão da gente achar que você tem um grande projeto e que tudo vai dar certo do jeitinho que você planejou. Não, até vai dar certo, mas para dar certo tem muita tentativa e erro. Por quê? Porque as coisas não estão tão claras assim, a menos que esteja tão clara. Se estiver tão clara, vai dar certo logo na primeira tentativa. Por isso que a gente precisa ter o ser sensorial muito ali firme. Caso não dê certo na primeira, na segunda, na terceira, você continua sustentando. Se for para dar certo daqui 10 tentativas, deu certo. Não importa quando. Pode dar certo na primeira vez que você faz alguma coisa. E pode ser que não. Se você tem um sensorial bem trabalhado, não tem problema. Uma hora vai dar certo. Eu tinha certeza que esse mês as coisas resolveriam, que ia chegar o que eu pedi, que as pessoas... E não chegou, e aí? E tudo bem. Erro de cálculo, só isso. E continua, e não para. Mas para continuar e não parar, tem que ter resistência. E quem vai trazer essa resistência é o ser mental e o ser sensorial. É aceitar um não quando você precisava de um sim. É aceitar, muitas vezes, estar sozinho quando você precisava de ajuda. Alguém deveria te ajudar naquele momento, a pessoa tinha tudo e não te ajudou. E você lá firme. Tudo bem, eu continuo. Quando você tem a mente muito firme, e se ama a tal ponto de continuar mesmo quando tudo mostra para você parar, você não vai dar conta, para. Você não está vendo que você está sozinho e você continua? Você vai dar certo. Certeza. Porque quantas vezes você cair, você vai levantar. Quantas vezes alguém disser não, você vai dizer sim. E você continua. Só vai buscando uma outra maneira de fazer. Porque às vezes daquela maneira já mostrou que não funciona. Mas tem uma outra maneira. E essa maneira que tem que ser buscada. Porque as coisas não são mágicas, não vão acontecer sem que você coloque ali a sua inteligência, a sua boa vontade, o seu suor, o seu trabalho, para acontecer na sua vida. Vai precisar fazer as coisas certas, vai precisar acertar muito mais do que errar. Se você só errar, não vai dar certo. Mas se você tiver uma mente muito clara, funcionando, percebendo que está funcionando aqui, não está funcionando por quê, e buscar ajuda no lugar certo, com as pessoas certas, nas fontes certas. E do outro lado, se sustentando, vamos, não para não, que vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora a gente acerta aqui e tudo acontece. E aí tudo acontece. Mas precisa o quê? Essas duas partes do ser inteiras.
Para que tudo dê certo, brilhantemente, você vai precisar das 10 partes do ser se unindo. Aí o ser missão vai arrebentar. Mas é fundamental que essas duas partes estejam ali, cada uma de um lado, te sustentando, sabe? Sendo seus melhores amigos, que é a sua mente e você mesmo. Você com você. A sua mente funcionando a seu favor, criando uma maneira nova daquilo funcionar. Não funcionou, começa, vamos outra. Ai, vai parar e vai ficar lamentando. Por quê? Porque se o ser sensorial não for bom o suficiente, não for firme o suficiente, vai ficar perdendo um tempão lamentando um erro. Mas um tempão, choramingando. E porque perdi dinheiro, perdi tempo, perdi pessoa, errou. Qual foi o erro? Coloca o ser mental, ó, onde que nós erramos aqui? Esse erro a gente não pode cometer mais. Amor próprio e uma mente firme estrategista, você vai muito longe. Você pode escolher fazer o que você quiser. Porque quem tem amor próprio sabe que precisa ser melhor hoje do que ontem. Sabe, e vai parar de se comparar às pessoas. É uma comparação de você com você mesmo, só. Não tem outro aí. O outro é só um parâmetro. Dá para chegar até lá? Legal, mas eu posso até ir além. Os outros servem para a gente se inspirar ou para rejeitar aquele tipo de atitude. Ó, isso aqui eu sei que se eu fizer, não é legal. Já vi essa história, não preciso passar por ela. Não preciso cair no mesmo buraco. Eu estou vendo que alguém caiu no buraco, eu não vou fazer isso. Então as pessoas é para mostrar, ó, isso aqui tá legal. Só para isso, para inspirar ou para que você rejeite aquela atitude. Mas é você com você mesmo. É você segurando a sua onda, num momento difícil. Ter resistência. É assim, tá difícil, mas eu consigo. Tô sentindo aqui, tá pesado, mas tudo bem, a gente chega lá. Se tá pesado, porque ainda tem alguma coisa que eu tô carregando que não era para carregar. E o ser sensorial começa a perceber, não, peraí, ó, isso aqui não é meu, deixar aqui, porque senão não chega onde eu tenho que chegar. Isso aqui também não é problema meu. Quando o ser sensorial está muito ligado nele mesmo, ele consegue perceber o que ele está levando. Pessoas erradas, situações erradas, não quero isso para mim. Gente, quem desenvolve autoestima e amor próprio, desenvolve todas as partes do ser. Por isso que é fundamental para o ser missão, mas não só para o ser missão. Porque quando o ser sensorial ele é ativado na potência máxima dele, de amor próprio, todas as partes do ser, ele vai entender que tem que funcionar. Não vai carregar mágoa, ressentimento, porque aquilo só atrasa a vida. Não vai carregar aqueles princípios retrógrados que não leva a nada, que só piora a vida. Não vai levar aquela desorganização. Não, começar a ser mais organizado. Por isso que é tão fundamental desenvolver autoestima, amor próprio, cuidados pessoais para você cuidar do seu projeto maior, da sua missão. Porque se você não cuidar de você, o seu projeto vai ser colocado em risco. Seria isso que eu queria dizer. Vai ser colocado em risco. Só porque faltou amor próprio. Você não conseguiu ser melhor. Se a gente não conseguir ser melhor a cada dia, a nossa missão é totalmente comprometida. Totalmente comprometida. Por quê? Porque se você melhora quem você é, você passa de uma maneira melhor aquilo que você quer. Não tem como você melhorar aqui dentro e isso não refletir lá fora. A sua missão vai ganhar um novo brilho quando você ganha um novo brilho. Então, cuidar da nossa vida, cuidar de quem somos, melhorar, lapidar quem somos, automaticamente é levado para o ser missão.
E ele se alegra disso. Por quê? Porque ele tem companheiros que vão ajudar na elaboração, na concretização dos maiores sonhos de vida, que são as realizações do Ser Missão, que veio para realizar, para levar algo muito bom para o mundo. Tá? Então, guarda bem aí, uma mente firme e amor próprio, essencial para a nossa missão ser cumprida com excelência.